Muito bem, para fazer essas contas com a gente e mostrar o que aconteceu ao longo do mês de setembro, está aqui comigo Paulo Dias, CEO da Ponta Agro. Seja bem-vindo, viu, Paulo? Obrigado por estar aqui com a gente. Ponta Agro tem aí sempre um índice de preços, né, que eles acompanham ao longo aí do mês para entender como é que foi a formação do preço da dieta, principalmente as dietas de confinamento. E a notícia é boa, é isso, Paulo? Conta mais para a gente o que vocês verificaram ao longo de setembro. Sim, Alex, a notícia é ótima, né? A gente tem aí uma boiada bem pesada no confinamento saindo agora. A gente ainda tem cerca de 45% na nossa base de dados de animais acima de 80 dias. Então, são animais mais pesados aí no confinamento. E o nosso preço do custo da diária alimentar no Centro-Oeste, por exemplo, é o mais barato desde o início do ano, com um valor aí de 12,65. A gente teve aí uma diferença de 14 para 12 reais, quase 2 reais, do mês passado para esse mês, mostrando que realmente os custos aí, principalmente no Centro-Oeste, de quase todos os insumos baixaram bem fortemente, e no Sudeste a gente teve aí o valor de 12,53 para 12,18, o menor baixa em relação ao Centro-Oeste, mas seguido aí pela baixa do energético e do proteico, tá, Alex? Eu queria então entender, Paulo, você já meio que justificou, mas vamos usar os detalhes para entender o que forma o ICAP, né, que é o índice de custo dos alimentos aí de vocês. Dentro desse universo, o que vocês observam, o que vocês fazem de levantamento em termos de precificação? Não é só o milho, então. Não, na verdade a gente teve bastante cuidado para a gente poder comparar aí as regiões como um todo, né? Na verdade, comparar e simplificar aí esse índice de custo alimentar para que todos os produtores do Brasil ou consultores também pudessem utilizá-lo como referência aí no mercado, né, Alex? E para isso, a gente tem comportamento de uso de alimento muito diferentes no Brasil inteiro. Então, e geralmente no confinamento a gente tem uma fase inicial, que é a fase de adaptação, dietas de adaptação ali, até 14 dias ali do confinamento, 7, 14, 21 ali, depende da estratégia do nutricionista. Depois a gente tem uma dieta de crescimento, no período ali de desenvolvimento do crescimento animal, e depois a gente tem uma dieta de terminação. O que a gente faz no índice de custo alimentar ponta, que na verdade é o indicador do custo da diária alimentar nos confinamentos, é a gente criar aí um produtor padrão, tanto na região do Centro-Oeste quanto na região do Sudeste. Por que a separação dessas regiões? Porque o perfil alimentar dessas regiões são muito diferentes. Centro-Oeste trabalha com alimentos mais nobres, trabalha com milho, silagem de milho e assim vai. Se você for pegar no Sudeste, trabalha muito com coprodutos. Então, a composição de uma dieta no Sudeste é muito mais ingredientes do que numa dieta do Centro-Oeste. Então, isso dá perfis de dieta e metodologias aí de manejo nutricional bem diferentes. Por isso, nós separamos aí o índice da região Centro-Oeste com a região do Sudeste. Além disso, a gente tem o padrão do consumo, né? Agora mesmo a gente está vendo a saída de grandes animais aí, animais mais pesados dentro do confinamento. Cerca de 45% dos animais no confinamento nesse momento estão acima de 80 dias. A gente tem um consumo elevado, um consumo em média de 10 quilos, 10,52 é o que está dando hoje no Centro-Oeste, de quilos de matéria seca. Isso, quanto mais alto é o consumo, maior é o custo alimentar como um todo. Então, daqui a 20 dias, esses animais saindo, a gente vai ter animais mais leves aí dentro do confinamento de menor consumo. Consequentemente, também vai impactar um pouco mais no custo da diária alimentar. Então, o que a gente faz é uma padronização entre dietas de adaptação, crescimento e terminação das duas regiões, ponderando os dias de confinamento para cada uma dessas faixas, e aí a gente cria o índice de custo alimentar para que ele seja compatível aí, com cada região. E quando a gente fala de aumento de insumo, em sua maioria a gente fala do aumento do insumo energético, proteico, mineral ou outros aditivos ali em função da dieta. Bom, pelo que você falou, dá para a gente estimar então que esse movimento de queda do custo vai continuar, Paulo?
A gente tem indícios aqui. Primeiro, esses animais mais pesados vão sair do confinamento agora e vai ter animais mais leves aí daqui a 20 dias. Por que que eu estou falando isso, né? Nós estamos falando que vai se equilibrar um pouco pelo que nossos dados aqui, né, aponta, vai se equilibrar um pouco a estratificação de animais de 0 a 30 dias, de 30 a 60 e de maior, de 80, maior que 80 dias ali. Isso derruba um pouco o consumo cai aí na casa de 500 gramas aí por boi, e isso diminui o valor da diária como um todo. Outro fator é que a gente tem aí uma tendência que a gente tenha melhores negociações de milho aí no final aí do ano, geralmente acontece na nossa base de dados, o que derruba mais ainda o preço dos energéticos como um todo. A gente viu aí ao longo do tempo aí muito comedido esse preço de baixa dos energéticos, a gente sempre esperando que esse preço dos energéticos tivesse uma queda mais brusca, não teve isso, né? O produtor realmente conseguiu negociar até bem aí do que a gente imaginava, e aí agora a gente viu uma derrubada aí nesse preço. Agora, né, Alex, a gente sabe que essa turma de agricultores estão plantando soja. Daqui a pouco eles voltam para a mesa de negociação de novo, e aí a gente vê novas negociações, porque a gente vê o milho aí tendo que ceder espaço para a safra de soja. E aí, consequentemente, essa aí entra uma boa oportunidade de preço de baixa dos insumos como um todo. Muito bem. Ô, Paulo, mas me ajuda a entender essa composição do custo num caso do confinamento. A gente acabou de ouvir o Lorenzo dizer que tá difícil de achar o boi magro e esse boi magro tem um custo maior. Quando a gente pesa aí, né? Se de um lado o custo da alimentação está caindo, de outro lado o custo de entrada de um animal aparentemente está maior. Como é que é esse peso no custo final e ainda dá para manter a rentabilidade do confinamento, na sua opinião, com essa questão ou com essa tendência da queda do custo de alimentos? Boa, Alex. Na verdade, nos confinamentos brasileiros é uma grande vitória aí para os nossos confinadores, de sua maioria, né? A gente aumentou muito o nível tecnológico da produção de animais em confinamento. A gente saiu aí de arrobas lá atrás de 4 a 5 reais por arroba por boi, e a gente está colocando aí cerca de 7 a 8 reais, a 8 arrobas por boi confinado. Confinamentos até com 10 Tem arrobas o aí Rafael já. ao longo do tempo. Então, assim, Tem o o Rafael já, avanço viu? que a gente conseguiu fazer dentro do confinamento foi muito grande, né? Quase que dobramos aí a quantidade de arrobas produzidas. Entra um animal na faixa aí de 12 até 13 arrobas, sai um animal de 20 arrobas ali, 20, 21 arroba dentro do confinamento. Então, no confinamento, a gente tem uma produção interna de 8 arrobas. Essas 8 arrobas produzidas, em média, hoje, atualmente, ela está custando 150 a 170 reais, a depender da região, dando aí uma margem bem legal aí para arrobas produzidas. E esse ágio, que a gente está falando aí desse boi magro entrando com 12 a 13 arrobas, ainda está bom, porque esse animal não foi comprado agora. E a reação do ágio foi agora iminente, tem pouco tempo. Então, os animais que estão hoje saindo do confinamento, foram comprados lá atrás, com um preço de ágio um pouco menor. Então, a lucratividade no confinamento ainda está muito boa, acima aí de R$ 800, 800 a R$ 1.000 aqui, em sua maioria aí nas regiões como um todo. E grande participação disso está na roupa produzida, né? A gente está aí como a gente está falando aí, fechou, o Lourenço falou agora, R$ 306 por arroba aí no Goiás, com uma arroba produzida aí a 150, você imagina a lucratividade disso da arroba produzida nessas 8 arrobas aí colocadas no confinamento. É. Essa conta ela tá bem robusta, como você bem colocou aí pra gente, levando em conta que ele comprou também esse boi magro mais barato lá atrás. Essa conta muda a partir de agora? Quem vai confinar a partir de agora, Paulo? A gente vê um movimento aí bem grande, né? É muito, muito legal a gente também passar por isso nesses anos aí todo de experiência, mais de 20 anos que eu tenho de experiência em confinamento. Eu nunca vi um planejamento tão bem feito como tem acontecido agora meus grandes clientes ali que têm alta maturidade de gestão. A gente viu clientes aqui se preparando para uma reposição e inversão do ciclo de uma forma nunca vista, ou seja, tendo mais bezerros sendo comprados agora com um planejamento mais estruturado para se precaver de uma lucratividade melhor para os próximos anos, uma vez que a gente vê o ciclo aí invertendo, né?
A gente viu aí a diminuição ao longo do tempo das fêmeas abatidas, né? Mas, de certa forma, a grande questão para ano que vem e próximos anos é o preço da reposição, né, Alex? Então, a preparação disso e o impacto da rentabilidade vai ser muito bem impactado nessas 12, 13 arroba de entrada. Então, o confinador que não estiver se pensando aí em se planejar para poder ter uma reposição mais barata para o ano que vem, uma vez que essa reposição vai estar mais cara, vai ficar difícil fechar a conta nas lucratividades que nós temos esse ano, né? Né? Ou seja, mais do que nunca, gestão, planejamento, custo na ponta do lápis ali para entender quais são as possibilidades que você tem e, claro, fazer uma boa comercialização no final das contas, né, Paulo? Sem sombra de dúvida, a gente vê aí, quando a gente pega os nossos números, é porque tem uma visão de mercado e tem uma visão do que acontece realmente para esses produtores como um todo, né? A gente está falando de preço de R$ 306 de venda, mas a gente tem que lembrar que tem de 3 até R$ 10 por China, mais ainda uma bonificação que varia aí de 10 até R$ 30, 25, R$ 22 por arroba produzida por um boi de qualidade, né, Alex? Então, quando a gente tem espaço para o produtor bom, né? Um outro fator é que agora mesmo, foi o Alex falou, o Lourenço falou aí, pô, se quem tiver seu boi segura um pouquinho 10 dias, só se segura boi quando o boi é bom. Boi ruim não se segura. Boi ruim não põe mais carcaça e a gente termina perdendo dinheiro. Mas boi bom, 10 dias, 15 dias, pelo contrário, ele vai para 22 arrobas aí e a gente consegue colocar um arroba com um custo ainda bem favorável. Agora, se você não tem essa gestão e não consegue tomar essas decisões ali, não sabe essas definições, fica difícil para você lidar com um mercado como esse. E o risco de perder dinheiro é grande, né, no final das contas. Muito grande. Muito bem. Bom, Paulo, eu queria muito agradecer a sua participação mais uma vez aqui com a gente e sempre trazendo detalhes, dicas importantes e pontos a serem analisados aí pelo produtor por conta de uma necessidade de gestão que a gente vê acontecer hoje na pecuária brasileira, né? O produtor ele está produzindo, ele está vendo ganhos e eu imagino que antigamente era mais fácil de controlar, mesmo que você tivesse um resultado aparentemente ruim, ter uma renda, uma rentabilidade era mais fácil. Hoje não, hoje está tudo muito apertado e, portanto, o lucro fica ali nos detalhes e você precisa estar atento a esses detalhes para fazer um bom negócio e conseguir ter essa rentabilidade, esse dinheiro no bolso no final das contas, né? É isso aí, Alex. Na verdade, se a gente pudesse falar aí a bola da vez para o ano que vem, é realmente conseguir ter uma melhor gestão, amadurecer um pouco mais a gestão interna, investir em automação de seus processos, em pessoas que gerem conhecimento como um todo, para que toda essa quantidade de informação que a gente tem, tanto da porteira para fora como da porteira para dentro, possa se transformar em tomada de decisões focada e direcionadas a dados, né? E, consequentemente, a gente conseguir aí, o produtor conseguir trazer a sua rentabilidade no nível esperado no seu planejamento estratégico. Show de bola. Mais uma vez, excelentes informações trazidas aqui pelo Paulo Dias, CEO lá da Ponta Agro. Volte sempre, Paulo, é sempre bom te ouvir. Obrigado, Alex. Parabéns pelo grande trabalho. Valeu, grande abraço para você, até a próxima.